Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Aqui nesse nosso espaço temos convidados com carreiras e visões diferentes e incríveis, interessados na transformação do futebol brasileiro. E temos então a alegria de ter conosco hoje Alex Dess. É com você, bem-vindo. Agradeço, tenho acompanhado aí alguns dos nossos companheiros, né? Já vi vários vídeos aí. Realmente as falas são bem legais e são bem produtivas. Quem tiver a oportunidade de ver, com certeza vai aumentar o seu conhecimento. A minha história é uma história, como a maioria dos jogadores de futebol era naquela época, né? Mas assim, do Alex reconhecido, eu acho que tenha nascido num Atletiba. Eu estreio no Curitiba muito cedo, estreio com 17 anos, eu já era titular do time principal. Isso era 95. E em 97 eu já tinha 2 anos como titular do time. Nós fizemos um Atletiba aqui, e quem conhece Curitiba sabe que o peso do Atletiba é muito grande, independente do momento, independente de como as equipes se encontram. O peso do Atletiba para o município, para a sociedade atleticana e Coxa Branca é de um nível muito alto. E era um período em que existia um certo equilíbrio entre ambos quando se encontravam. E nós fomos para esse jogo, fizemos 2-0 no primeiro tempo. Muito legal, o jogo muito a nosso favor. Eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol. E no segundo tempo o Atlético nos atropelou. Eles tinham 2 poloneses de muita qualidade, né? Nova aqui, Piekars, que tinha o Zé e Paulo Rink na frente, era um time forte. Mas a gente foi para o intervalo com 2-0 e acabou o jogo tomando 5-2. E agradecendo a Deus que o jogo acabou, porque senão ia tomar mais, ia ser mais vergonhoso do que isso, né? Seria muito pior do que tomar os 5. E na época nós tínhamos que pegar o ônibus após o jogo e retornar para o Couto Pereira e ali cada um à sua forma ia para casa. E aí a gente, naquela coisa louca, né, que é o futebol, chegando no Couto Pereira, tinha lá um grupo de torcedores envergonhados com o nosso resultado, xingando, apupando, e ninguém queria descer do ônibus. E eu falei para os caras dentro do ônibus: olha, eu não sou bandido, não fiz nada de errado, eu corri, eu lutei, tentei fazer o meu melhor. Infelizmente o Atlético fez mais do que a gente e ganhou. Eu vou sair. E aí o pessoal mais velho: não, você é louco, não vai sair, imagine, você vai apanhar. Eu falei: cara, o máximo que vai acontecer é eu tomar uns cascudos aí, mas vamos embora. Até mesmo porque eu preciso pegar meu ônibus, daqui a pouco se eu perder meu ônibus no domingo vai demorar muito mais. E fui. E as pessoas abriram. Realmente fui xingado, reações totalmente normais em futebol. E na semana seguinte ao jogo, na reapresentação, o Curitiba tomou algumas atitudes e alguns jogadores mais velhos foram dispensados. E o jogo seguinte foi no interior. Quando eu chego para trocar de roupa, a faixa de capitão estava na minha roupa. Eu fui questionar o treinador, que na época era o Krieger, e o Krieger falou: não, você tem atitudes que fizeram com que você se torne capitão hoje. E talvez ali na frente você possa entender os reais motivos. E aí eu fui capitão no Palmeiras, no Cruzeiro, na Turquia, na seleção brasileira. E o mais gozado é que quando eu retorno para o Curitiba, já com 35 anos, eu encontro o Krieger ainda no clube como funcionário e faço o questionamento do porquê daquela escolha, né? E ele de novo responde a mesma coisa: eu acho que a tua história dentro do futebol mostra que aquela escolha foi correta. Mas não me deu um motivo assim por que eu me torno capitão do time naquele momento. Então foi uma coisa assim muito natural, não era algo que eu pensava, foi uma atitude que o Krieger naquele momento deu e na sequência as coisas foram acontecendo. Alex, você falando sobre qualidade do jogo e emendando até com essa história que você conta da sua relação até de enfrentar a torcida já num primeiro embate, né, que caracteriza um pouco assim a sua história de vida. Tem torcedor de todo tipo, né? Tem muitos que admiram o futebol bem jogado, bonito, né? Onde eu incluo,
inclusive, né? E você foi assim um dos mais legítimos representantes desse jogo bonito, alegre, né? Lúdico, né? Que relacionando sempre o prazer ao jogo propriamente dito. Nessa transição que você está fazendo de sair do campo, né, para ser um líder técnico, vamos dizer assim, como é que você vê, né, a possibilidade de se preservar esse jogo bonito nos tempos atuais? Como treinador, como é que você pensa trazer aquela elegância do seu jogo, elegância do jogo do teu time? Professor, eu acho que o jogo bonito deixa até as coisas mais fáceis pro trabalho. Porque se você tem a qualidade técnica bem desenvolvida, você vai ter menos erros. E você tendo menos erros, você cria maiores dificuldades para o time adversário. Eu acho que uma coisa, e aí dentro das minhas conversas, dentro dos estudos aí que a gente vem fazendo de futebol, eu não lembro quando isso foi perdido. Eu ainda vou descobrir. Mas a gente, lá atrás, a gente tinha uma preocupação primária, era preocupação primária, independente se nós colocássemos que o futebol daquela equipe era mais ofensivo ou ele era mais defensivo. Se nós olharmos a nossa história, nós vamos encontrar um Tele Santana que era super ofensivo. E a gente tem por mania criar um rótulo. Então, o Tele até 90, 91, quando ele chega no São Paulo, o Tele era tido como bom treinador, um treinador ofensivo, mas o Tele era pé frio. Já era campeão, já tinha vencido, mas infelizmente no currículo ele tinha a Copa da Espanha e do México saído como derrotado. O Brasil joga bem, mas não vence. Então, o Tele é pé frio. O Tele apaga essa imagem com o Super São Paulo, que vence tudo, é bicampeão do mundo, bicampeão da América, jogando à frente, jogando um espetáculo de futebol. E aí, nós temos no mesmo período seu Enio Andrade, que era tido como um treinador mais preocupado em defender primeiro. Vamos nos defender primeiro, vamos ocupar esses espaços aqui e depois, com os espaços deixados pelo adversário, a gente vai buscar nesse contra-ataque vencer, e assim seu Enio foi campeão de várias coisas, de várias competições. Mas tem uma coisa que os dois pensavam igual, a qualidade dos seus jogadores. Então, antes deles imaginarem a ideia do jogo, antes deles imaginarem um modelo para colocar no time deles, vinha a qualidade dos seus jogadores. Então, esse é um ponto que em algum momento a gente perdeu. A gente fica olhando mais para a parte tática, para a função, do que para a qualidade do jogo primeiro. Qualidade individual daquele atleta para o time. Então, hoje a gente pega um jogador que, ele faz bem essa função. Mas ele tem uma dificuldade tremenda com a bola. Não importa, vamos pôr porque ele faz bem essa função. E antes era o contrário, não, ele tem essa dificuldade de fazer a função, mas ele tem uma boa qualidade com a bola. Então, vamos oferecer a função para ele. Ao meu ver, essa coisa deu uma mudadinha. Então, para mim, eu vejo futebol da seguinte forma. A qualidade do atleta com a bola, característica e função. E eu acho, ao meu ver, que a qualidade e a relação com a bola ela tem que vir primeiro, como vinha, como sempre veio. E a gente pode fazer essas relações. Ele era ofensivo, seu Enio era um pouco mais precavido, mas a qualidade do jogo, a qualidade do jogador vinha na frente. O Filipão era mais pragmático, o Luxemburgo era mais atirado, mas a qualidade do jogador vinha na frente. Em algum momento, sabe Deus quando, eu ainda não tenho essa resposta, isso se inverter um pouquinho. Então, assim, a minha ideia é trazer com que esse jogador que tem essa dificuldade de fazer a função, para isso serve treino, que ele exerça a função, mas que aquela qualidade que ele tem possa passar para o companheiro dele, que vai ter uma qualidade parecida, que vai passar para outro companheiro, que vai ter uma qualidade parecida. E uma coisa que, infelizmente, a gente vê, e aí é muito rótulo, a qualidade do jogo não é o cara pegar e ficar driblando igual um bobo. Isso não serve para nada.
A qualidade do jogo é eu ter a bola, o número 2 passar para o número 3, que passa para o número 8, que passa para o número 25, e esse controla e passa bem, o outro controla e passa bem. Que para o time adversário roubar, o time adversário vai ter que ter uma ação boa, conjunta para roubar a bola. E não aquela coisa de eu controlo mal, o adversário rouba. O adversário toca 2, 3, controla mal e eu roubo. O adversário vai roubar quando eu fizer uma tentativa maior de uma bola longa, de uma bola entre linhas, uma ação mais difícil. Eu acho que o jogo bonito ele se perde a partir do momento que as ações simples a gente não consegue fazer. Mas essa evolução do futebol, né, você não acha que colocou uma pressão extra no treinador? Né? Porque, não sei, resumindo, mas eu acho que o treinador, há décadas passadas, ele administrava as individualidades em relação a uma forma de jogar. Né? Com a evolução da preparação física, dos esquemas táticos, das estratégias de jogo que evoluíram tremendamente, não colocou também uma dificuldade extra para o treinador treinar a sua equipe, onde o foco mais não é só a individualidade do atleta, né? Mas também o jogo. Né? A própria beleza do jogo hoje está muito na maneira como a equipe joga e não na soma das individualidades. Você acha que é mais difícil ser treinador hoje do que antigamente? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Até mesmo porque antes o jogador tinha uma autonomia muito maior do que tem hoje. E com 2 pontos, o treinador sabia que podia dar essa autonomia, porque o jogador tomava essa autonomia para ele. Uhum. Hoje, muitos jogadores não tomam essa autonomia e o próprio treinador tem que oferecer situações para ele. Se a gente traçar um paralelo do que era antes para o que era hoje, era o seguinte: antes você se defendia bem e você, vamos dizer, trazendo nos números tradicionais, do 8 para frente, você dava liberdade para que o atleta assumisse essa autonomia e ele resolvesse. Então, ele tinha um muro, que era o muro defensivo, o atleta de frente, com a criatividade dele, com a autonomia que ele tinha que furar aquele muro. Ou ele pula, ou ele quebra, ou ele dá a volta, aí ele resolvia. Hoje as Muro estratégias... ônibus, né, Alex? É o muro ônibus, ônibus. depende do país. Né? E, e agora o que acontece? Agora tem estratégias, tem que montar estratégias para que essa bola chegue até o número 8. Do número 8 para frente, você tem que criar situações de movimentação para bagunçar essa defesa que normalmente está bem plantada, melhor plantada do que antes. Hoje se defende melhor do que antes. Essa é uma diferença. Essa autonomia do atleta diminuiu. Mas quando eu digo de individualidade, é porque a gente também fala muito no contexto, e aí volta na pergunta anterior, será que o extremo vai ajudar o lateral nesse sistema? Mas o extremo tem uma dificuldade tremenda com a bola. Não importa. Eu quero saber se ele me ajuda aqui atrás. Essa inversão faz com que o jogo seja mais ou menos bonito. Nesse sentido, eu acredito muito. E aí eu não digo só da individualidade, porque a individualidade, ela sozinha, isso realmente nós não temos mais. A gente pode pegar os extra séries aí, Neymar, Messi, sozinho eles não conseguem mais resolver. Antes resolvia sozinho? Não é que resolvia sozinho, mas a forma como o adversário era colocado te oferecia essa chance que essa individualidade conseguisse fazer mais coisas. Hoje, como tem um conjunto melhor resolvido, fica mais difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa individualidade que tem dificuldade com a bola, quando você rouba a bola, você tem -1 para jogar. Porque na cabeça de muitos, ele já cumpriu a função dele, que era roubar a bola. Quando, na verdade, o jogador tem que ter a condição de ter as duas funções. De vir na fase de marcação, na fase defensiva e cumprir bem a parte dele. E quando for para a parte ofensiva, ele também cumpre bem a parte dele. Esse talvez seja a grande diferença dos dias de hoje.
Porque antes a gente via assim, aquele time é 5-5. 5 defende, 5 ataca. E acontecia, a gente via muito isso. Hoje já não dá mais. Hoje você pode ter, por exemplo, 9-1. Esse 1 é o teu extra série que você protege para que ele faça a fase ofensiva. Mas mesmo esse 1 que a gente está deixando de lado na parte defensiva, ele tem nuances a serem feitas que ajudam aqueles 9 na parte defensiva. Então, assim, em termos de comparação do que era antes para o que era hoje, eu acho que hoje é mais difícil, até porque existe uma discussão e existem muito mais informações do que tinha antes. Eu, sei lá, vou citar o Inter de 79, foi campeão brasileiro invicto. Talvez o Inter joga hoje com o Bahia e joga no outro domingo com o Atlético Mineiro. Talvez o Atlético Mineiro, para ter informações desse Inter e Bahia, ele tivesse algumas dificuldades para chegar naquilo. Tinha que mandar alguém para ver o jogo, tinha que esperar as imagens da TV, as informações, é um período que o senhor trabalhava, sei lá, o jogo era domingo, as informações iam chegar quarta-feira. Hoje não, hoje o jogo é domingo, acabou 7 horas da noite, 7h30, está tudo na frente dele, as informações são muito mais rápidas, a forma de, sei lá, parece aqueles estudantes de medicina que vão dissecar um corpo ali, é muito mais rápido, muito mais fácil. Então, isso dificulta muito mais e também facilita porque você tem a teu favor também, né? Mas em relação a antes e agora, eu acho que a dificuldade de hoje é bem maior. O Alex, dentro dessa linha aí que nós estamos conversando, você foi comandado aí por grandes treinadores, né? Você não esconde de ninguém a admiração que você tem aí pelo trabalho do Luxemburgo. Se eu não me engano, você até ia fazer um estágio com ele aí agora no Palmeiras. Hoje, a imprensa idolatra aí os estrangeiros, né? O Jesus chegou e balançou o futebol brasileiro, o Sampaoli é a mesma coisa. Você acha que essa geração que você passou do Luxemburgo, do Filipão, esses caras realmente ficaram para trás dentro do futebol de hoje? Ou isso é fruto mais da memória curta do brasileiro, né? Que idolatra os seus ídolos por um período de tempo muito pequeno e esquece toda a competência aí dessas pessoas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, vamos lá, vamos por parte. Primeiro eu jamais, essa é uma opinião muito pessoal minha, eu jamais posso abrir mão de alguém que tenha vivido uma situação durante 30, 40 anos. O futebol mudou, só que mudou com eles dentro. Eles estão ali dentro. Eles não saíram, eles não ficaram 10 anos parados e depois voltaram para o futebol. Eles estão ali, estão vendo as mudanças. Nesse período todo, o Vanderlei foi para o Real Madrid, dirigiu outras equipes do Brasil, o Filipão dirigiu o Chelsea, foi para a China. Você não, né? O geral fala em ultrapassado. Eu não posso falar como é que eles treinavam, porque isso mudou muito. E aí eu não sei se eles acompanharam essa mudança. Por exemplo, os treinos que o Filipão e o Vanderlei me deram lá atrás, em 99, 2000, eu não sei se eles dão os mesmos treinos hoje. O Vanderlei eu sei que não, porque eu tenho uma relação com o Maurício Cupertino, que é o auxiliar do Vanderlei, e eu acompanho os treinamentos. Muitos dos treinos que o Maurício me mandou, o Vanderlei nunca utilizava com a gente lá atrás. Então, só nesses pequenos vídeos, uma pequena semana de preparação, você já vê um Vanderlei diferente daquela época. O que mudou muito, e aí não é o futebol, é a sociedade, é a forma como um garoto de 16, 17 anos encara a vida dele. Como um garoto de 16, 17 anos enxerga o futebol. Eu, com 16, 17 anos, eu só queria jogar bola. Eu não queria outra coisa. Eu olhava para o time principal do Curitiba e pensava comigo, eu tenho lugar para jogar ali. Esse cara que está jogando de 10 ali, eu acho que eu posso fazer mais que ele. Um menino de 16, 17 anos hoje tem contrato. O Juan, zagueiro que trabalha no Flamengo hoje, ele fala uma coisa que é muito verdadeira. Se seguir assim, daqui a alguns anos nós vamos ver meninos de 19 anos anunciar aposentadoria. Porque financeiramente ele vai estar resolvido, só que ele nunca jogou.
Medina está aí, Medina pode falar como é que ele lidava com jogadores na década de 70 e 80 com 20 anos, e hoje ele está no Atlético e vê os meninos de 20 anos. É outra mentalidade, é outro pensamento, é outra maneira de sonhar, é outra maneira de ver a vida. Por exemplo, na minha época, aquilo que a gente falou na pergunta anterior relacionada à informação, eu fazia um gol no domingo. Se eu perdesse os programas esportivos que tinham 10 horas da noite, aquelas mesas redondas que discutiam futebol, eu só ia ver o meu gol no programa na hora do almoço do dia seguinte. Até essa ansiedade você tinha. Pô, o que o menino falava? Pô, eu quero ser gol do... Quantos ex-jogadores você não vê? No domingo tal eu fui gol do Fantástico. Porque era aquilo que a gente buscava, era aquilo que a gente queria. Revista Placar, pô, queremos sair na revista Placar. Hoje em dia você vê o teu gol no vestiário. E fora ele vê o gol dele, ele já vê comentário do gol dele, se estava impedido, se não estava impedido. Então as coisas são muito rápidas. Fixando no Filipão e no Vanderlei, e aí estendo para a geração deles, cara, não posso abrir mão de uma experiência como essa. Eu, por exemplo, eu viro treinador amanhã e o meu time vai disputar uma oitavas de final de uma competição. Eu, como treinador, eu nunca vivi isso. Como jogador, sim, eu vivi, mas como treinador, eu nunca vivi isso. Aí eu olho para o meu lado, o meu adversário é o Filipão, que aquilo ali o cara já viveu aquilo ali 500 vezes. As sensações são totalmente diferentes, eu não posso abrir mão disso. Eu acho, assim, de um desrespeito e muitas vezes babaquice da forma como colocavam. Se eles entenderem, que eu acredito que entenderam, essas mudanças todas sociais, seguem o trabalho e de maneiras diferentes, de formas diferentes, mas com aquela memória guardada de muitas coisas que eles viveram. Eu queria, dentro do episódio Crise e Horizonte do Futebol, pegando esse gancho da história, né? Você protagonizou uma era de bastante destaque do futebol brasileiro. Hoje nós estamos vivendo uma crise global onde o futebol brasileiro, dentro dessa crise, está vendo o destaque dos vários problemas, seja de gestão, seja de time, seja econômico, enfim. E nós estamos ocupados, né, no Foot Talks de traçar um horizonte, buscando a retomada desse protagonismo. Comenta um pouquinho com a gente como é que é essa linha histórica, mas principalmente a sua mensagem de desejo para esse futuro. A minha mensagem é bem simples, é algo que eu defendo muito. Eu não gosto, eu acho que a globalização nesse sentido nos atrapalha um pouco. Eu não gosto dessa coisa do copia-cola. Eu visito a Alemanha e na Alemanha eu vou no Nuremberg, vejo algo maravilhoso que para o Nuremberg funciona e trago para o meu clube. Eu não trouxe a cidade de Nuremberg, eu não trouxe o pensamento de Nuremberg, eu não trouxe a história de Nuremberg. Os cidadãos que aqui vivem não são os cidadãos que vivem em Nuremberg. Então isso dá muita diferença. Por exemplo, a liga inglesa ela é linda, mas as pessoas torcem para o Fulham. E sabem que o Fulham no fim da liga não vão ganhar nada. Mas as pessoas gostam daquilo. As pessoas gostam daquele ambiente. As pessoas gostam de sábado, meio-dia, ir lá e assistir o jogo. Porque sábado, meio-dia é o horário do jogo na Inglaterra. Se eu falar para um brasileiro, vai ter o jogo sábado, meio-dia, o cara fala, não, sábado, meio-dia é o horário da feijoada, não vou. Porque culturalmente é outro pensamento. E a gente, durante muito questionamentos em TV, em reuniões, a gente, na Alemanha funciona, na França é assim, Portugal é assado. Legal, parabéns para eles, mas para nós não. O que a gente tem que fazer do copia-cola é organização. Gastar o que pode ser gasto. Se eu ganho 100, eu não posso gastar 101. A gente tem que criar uma lei, principalmente na questão do fair play financeiro, e ser respeitada. A gente tem que parar com aquela coisa de que vale para o grande, mas não vale para o pequeno. Vale para quem tem mais público, mas não vale para quem tem menos público. No Brasil é muita coisa de 2 pesos, 2 medidas. Isso dava para a gente ir lá e copiar essa linha de organização.
essa linha de respeito, porque você compete, isso é uma coisa que me intriga no Brasil. Eu sou dirigente de um time considerado grande, historicamente grande. Em algum momento eu fui grande, mas hoje eu estou passando um perrengue danado. Mas a minha camiseta, o meu escudo é de um escudo de um time grande. Aí tem um outro time que historicamente é menor, mas ao longo do período ele foi se organizando, ele se ajeitou e tal. Se você chega no padrão de hoje, esse com menos história, ele está um pouquinho acima daquele que tem mais história. Esse que tem mais história senta na história e fala, não, mas meu time, meu clube historicamente tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu não posso ganhar igual esse cara aqui porque o time dele não tem história nenhuma, mas, pô, se organizou e tal, tá legal. Então, esse tipo de coisa teria que ser mudado. Então, o meu recado direto, e de maneira bem reta, é o seguinte: nós temos uma cultura futebolística vencedora. A gente já provou isso ao longo de, vamos por aí, 110 anos, que nós somos vencedores. Nós temos uma linha de enxergar o jogo e essa linha tem que ser protegida. Essa coisa de eu vou lá, copio e trago, isso nos atrapalhou muito, porque fez uma mistura e nessa mistura a gente não conseguiu extrair o que é melhor deles e ainda conseguiu subtrair o que era de melhor nosso. E ficamos no meio do caminho. E ficando no meio do caminho, a gente se torna mediano. Alex, eu destacaria assim 2 pontos, né, da sua fala, né, as duas relativas a respeito. Né? Primeiro, a respeito, né, que você faz questão de destacar da história e experiência dos profissionais e das pessoas, né, citando o exemplo do Vanderlei Luxemburgo, do Filipão, mas se estendendo a todos aqueles que acumularam experiência e que muitas vezes a gente despreza, né, e até maltrata, né, desconsiderando essa riqueza que essas pessoas trazem. Né? E o outro é em relação ao respeito à cultura, né, que você também destacou, combatendo aquele copia e cola que normalmente às vezes a gente faz, né, e que é preciso preservar, né? Ao mesmo tempo que você preserva essa essência, você tenta mudar também essa cultura, mas a partir da sua própria cultura, não importando situações que funcionam em outros locais, mas provavelmente não vai funcionar entre nós. Né? Então, achei muito legal, né, esse destacar esses 2 pontos aí nessa reflexão aí, maravilhosa que você provocou aí na gente e em todos os que têm oportunidade de ouvir o seu depoimento. Mais uma vez agradecendo aí em nome de todos, né, essa tua participação, né, e esse engajamento até nas questões que dizem respeito à evolução do futebol. Obrigado, né?